Olá, meu nome é Tuilames e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o sistema digestório. O sistema digestório é formado por um conjunto de órgãos e ele tem como principal função o processo de transformação dos alimentos daquilo que a gente come, da absorção dos nutrientes, e tudo isso é feito através de processos químicos, beleza? Antes de começar a falar especificamente o que faz o sistema digestório, você precisa ficar sabendo primeiro que o sistema digestório ele é dividido em tubos e órgãos anexos. Os tubos eles são divididos em tubo digestório alto, tubo digestório médio, tubo digestório baixo e os órgãos anexos, como eu já falei para vocês. O tubo digestório alto ele é composto pela boca, faringe e o esôfago. Já o digestório médio ele é composto pelo estômago, pelo intestino delgado, e o intestino delgado é composto ali pelas porções do duodeno, jejunum e o íleo. O tubo digestório baixo é formado pelo nosso querido intestino grosso, e o intestino grosso ele é composto aí pelo seco, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, a curva sigmoide e o reto. Então vamos agora destrinchar cada um desses tubos altos, médios e baixos, o que cada um deles faz, beleza? O tubo digestório alto ele é composto, como eu já falei, pela boca, faringe e o esôfago. A boca é onde se dá início a todo o processo de digestão. A boca foi feita para comer e é nela que começa todo o processo, beleza? A boca, a partir do momento que você bota aí seu alimento na boca, a gente tem a ação dos órgãos anexos, tá? Os órgãos anexos que atuam aqui já no início da digestão são as glândulas salivares, os dentes e a língua. Esses órgãos anexos aqui estão no processo inicial da digestão, que começa na querida boca. Botou o alimento na boca, a gente tem a ação dos dentes e da língua para ajudar na mastigação. Mastiguei. E aí nesse processo de mastigação a gente vai ter a ação de uma enzima que é chamada de pitialina. Não sei se está dando para ver aí na câmera, não sei se deu para focar, mas a gente vai ter aí nesse processo de mastigação a liberação de uma enzima chamada pitialina. E essa enzima também é chamada de amilase salivar. E ela serve basicamente para atuar sobre os amidos. Ou seja, quando a gente come batata, arroz, trigo, a gente tem a liberação de uma enzima chamada de pitialina que vai agir em cima desses amidos, que vai quebrar esses amidos, transformando ele em moléculas menores. E essas moléculas menores vão ser chamadas de maltose. Beleza? Peguei meu alimento, mastiguei. Teve a atuação dos órgãos anexos, que foram as glândulas salivares, o dente e a língua na boca, que é onde começa a digestão. Tive a liberação da pitialina, que também é chamada de amilase salivar, para poder quebrar aí os amidos. Passou pela boca, a minha língua ela vai empurrar o bolo alimentar para outra parte do meu querido sistema digestório. Ainda no tubo digestório alto, a gente tem a faringe. A faringe, que é um tubo que ela não é exclusivamente do sistema digestório. A faringe ela faz parte tanto do sistema digestório quanto do sistema respiratório. Eu não falei de sistema respiratório ainda, nem aqui e nem no Instagram Eduque-Física, mas quando a gente for falar do sistema respiratório, você vai saber que a faringe, junto com a sua irmã laringe, também faz parte aí do sistema respiratório. Porém, como vocês bem sabem, ou devem saber, o sistema respiratório ele foi feito para passagem de ar e não de alimentos. Então, como é que a faringe ela está tanto no sistema de respiração, de passagem de ar, como no sistema de passagem de alimentos? Como é que uma coisa não se mistura com a outra? Existe uma coisinha chamada epiglote. A epiglote ela funciona como se fosse uma espécie de válvula que fecha a passagem de ar para que passe o alimento na hora que você vai engolir ele, beleza? A partir do momento que a língua empurra o bolo alimentar para dentro, a epiglote, que faz parte aqui da nossa querida faringe, ela vai fechar a passagem de ar para que o alimento passe. E o que acontece, por exemplo, se a minha epiglote estiver dormindo, cochilando, e na hora que eu comer, ela não fechar a tempo e o bolo de ar entrar onde não deveria. Onde é para passar ar, só pode passar ar. Então, se entrar comida no lugar que é para passar ar, você faz o quê? Engasga. E a faringe ela é ligada ao istmo da garganta, né, que é aí no finalzinho da boca. O istmo da garganta a gente tem
uma ponta dela ligada à faringe e a outra ponta da faringe é ligada ao esôfago. Então, vamos continuar acompanhando o raciocínio. Botei a comida na boca, mastiguei, 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 chegou na faringe e a faringe vai mandar essa comida para o esôfago. O esôfago é um tubo também e seu movimento é feito pelo sistema nervoso autônomo. O esôfago ele realiza movimentos peristálticos. Para que servem movimentos peristálticos? Esses movimentos vão empurrar o bolo alimentar por todo esse tubo até que ele chegue no tubo digestório médio, no nosso querido estômago, tá? Começa na boca, vai para a faringe, passa pelo esôfago e chega no tubo digestório médio, que é o estômago. O estômago, falando da anatomia do estômago, ele é, basicamente, eu desenhei aqui, não sei se vai estar focando, não sei se vai estar dando para ver, mas o estômago ele é formado da seguinte forma, anatomicamente falando. Ele começa bem largo e aí ele vai afinando. A parte mais larga do estômago é chamada de fundo, o meio é chamado de corpo e a parte que ele vai afinando é chamada de piloro. Tá? Então, quando você for fazer uma prova de anatomia, uma prova prática, por exemplo, e colocarem ali o estômago na sua frente para você identificar quais são as partes do estômago, lembre-se que a parte mais larga é a parte de cima e ela é chamada de fundo. Tem lógica? Não sei, porque o fundo geralmente é embaixo, mas no estômago o fundo é em cima. Fundo é a parte mais larga, o meio é chamado de corpo e a parte que vai se afunilando ali é o piloro. José. Quem foi essa ideia? Piloro José. E aí, o começo do estômago, né? A gente tem o esôfago ele vai se ligar com o estômago e a porta de entrada do estômago é chamada de cárdia. Cárdia. A porta de entrada do estômago é chamada de cárdia. E aí o alimento chega no fundo e vai chegar no corpo. No finalzinho do estômago, depois que ele passa pelo piloro José, a gente tem o duodeno, tá? O duodeno que é a primeira porção do intestino delgado. O duodeno é a primeira porção que tem duodeno, jejunum e ilho, que eu vou falar para vocês já já. Beleza, o alimento chegou aqui dentro do estômago. O que é que vai acontecer? O estômago ele vai fazer os movimentos de contração. A digestão ela tem um tempo de duração médio aí de 2 a 4 horas. Aí o alimento chegou no estômago, começa os movimentos de contrações. Que movimentos são esses? Para exemplificar de uma maneira simples, é como se o estômago começasse a remexer, fazer uma espécie de liquidificador para triturar tudo aquilo que você comeu e chegou nele para formar uma pasta chamada de quimo, beleza? Essa pasta chamada de quimo é a que vai entrar no duodeno. Porém, como esse alimento é meio que, falando assim entre aspas, né, triturado dentro do estômago, ele é triturado pela ação de uma coisinha chamada ácido clorídrico junto com a pepsina, que vai formar o famoso suco gástrico. O suco gástrico é o que vai transformar, junto aí com os movimentos feitos pelo estômago, por essas contrações, tudo aquilo que você comeu em uma massa chamada de quimo. E nesse suco gástrico, a pepsina, como eu já falei para vocês, ela é a parada mais pesada que tem nesse suco gástrico, porque ele é ácido, ácido, ácido. E quando eu falo de ácido, você pode pensar, aqueles ácidos que eu jogo e começa a derreter as coisas, isso mesmo, é desse tipo de ácido que eu estou falando. Então você deve ficar se perguntando, como é que dentro do nosso estômago tem um ácido tão ácido e a gente não sofre tanto assim com ele? Justamente porque no estômago existe uma coisa chamada de mucosa gástrica. E essa mucosa gástrica, ela produz um muco, e esse muco ele age, né, na verdade, como se fosse uma barreira de proteção que vai proteger, vai proteger as paredes do estômago da ação do suco gástrico, que é bastante ácido, beleza? Então, esse muco, ele vai fazer essa proteção para que o estômago da gente não sofra. E aí, o que é que acontece, por exemplo, quando por alguma falha do sistema, esse muco não protege direito as paredes do nosso querido estômago, quando tem algum desequilíbrio, por exemplo. A gente tem problemas como inflamação desse muco, né? A gente vai ter aí uma famosa gastrite. Então, quando existe essa inflamação no muco, a gente tem a gastrite, e quando tem uma ferida mesmo na parede do estômago, a gente tem a úlcera gástrica. Então, quando alguém falar para você que tem gastrite, ele tem nada mais do que uma inflamação no muco, que é a parede que protege o estômago da ação do suco gástrico, beleza? Ainda dentro do estômago, quando as moléculas de proteína elas entram em contato com a parede do estômago, o estômago ele libera um hormônio
chamado de gastrina. Gastrina. A gastrina, que é um regulador da pepsina, ela vai trabalhar junto aí na degradação das moléculas de proteína. As moléculas de proteínas são bastante grandes, então elas vão ser degradadas, transformadas em moléculas menores, que vão ser chamadas de proteoses e peptonas, tá? As moléculas de proteína, depois que são degradadas no estômago, elas são chamadas de proteoses e peptonas. Belos nomes aí para vocês colocarem no filho de vocês. Depois de todo esse processo feito no estômago, o quimo, que é aquela massa, né, que depois que faz toda a trituração se transforma em uma pasta gosmenta. Essa pasta ela vai chegar no nosso querido intestino delgado, mais precisamente no duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, que faz parte aí do tubo digestório médio. Chegou no duodeno, o duodeno ele vai ter como função segregar, vamos dizer assim, separar as enzimas que chegaram naquela pasta. E aí eles vão degradar um pouco mais essas moléculas e transformá-las em moléculas menores, por exemplo, como moléculas de glicose, aminoácidos, glicerol e por aí vai. Porém, o quimo ele veio do estômago e o estômago é extremamente ácido, então o quimo ele vai sair ácido também. E se chegar no duodeno ácido, o duodeno vai ficar irritadíssimo, vai ficar puto. Então o que acontece? Para que o duodeno não fique irritado com a chegada do quimo, que veio cheio de ácido do estômago, a gente chega nos órgãos anexos. Mais uma vez, eu falei para vocês lá no começo, não sei se você lembra, a glândula salivar, o dente e a língua, eles agem aqui no começo da digestão na boca. Porém, a gente tem pâncreas, fígado e vesícula biliar, que são os órgãos anexos, que chegam aqui, ó, na parte do tubo digestório médio, no intestino delgado. Eles agem da seguinte forma: o quimo ele vai chegar no duodeno. E se o quimo chegar cheio de ácido no duodeno, como eu já falei, ele vai ficar irritado, vai ficar puto. Então o que acontece? O nosso querido fígado ele vai liberar uma coisinha chamada de vesícula biliar. Essa vesícula biliar ela vai envolver esse quimo para, entre uma das funções dela, tentar diminuir essa acidez, vamos dizer assim. Porém, só a vesícula biliar ela não é suficiente para diminuir essa acidez. Aí o pâncreas ele vai lá e libera uma coisinha chamada de suco pancreático. Esse suco pancreático ele vai fazer com que esse quimo ele se torne mais alcalino. Se tornando mais alcalino, aí sim ele vai poder aí ter uma digestão intraintestinal dentro do nosso querido intestino delgado sem tantas perturbações. E aí chega no intestino grosso. O intestino grosso é de absorção de líquido, beleza? Então, se o quimo vem com uma pasta, toda aquela água ali é absorvida pelo intestino grosso. O intestino grosso, como eu já falei para vocês, ele é formado pelo seco, pelo cólon ascendente, pelo transverso, pelo descendente, pela curva sigmoide e o reto. O seco, que é a primeira porção do intestino grosso, é nele que já é formado o bolo fecal. Tranquilo? O bolo fecal é formado no seco, no intestino grosso. E aí ele vai passar pelo seco, né, quando forma o bolo fecal, vai passar pelo cólon ascendente, pelo cólon transverso, e vai chegar no cólon descendente. Opa, ele dá uma pausa aqui, fica lá esperando um pouquinho até ir preenchendo a curva sigmoide para chegar no reto. Tranquilo? Então o intestino grosso é basicamente isso. E durante todo esse processo o intestino grosso está lá absorvendo a água. Então quanto mais tempo esse bolo fecal passa dentro do intestino, mais o intestino vai absorver a água desse bolo fecal. E quanto mais o intestino absorve a água desse bolo fecal, mais esse bolo fecal fica um pouco complicado para sair, né, na hora que você vai botar ele para fora. E aí chega no reto, né? Passou pela curva sigmoide, ele chega no reto. O reto ele é composto pelo canal anal e pelo ânus, né? Mais conhecido como o intestino grosso. As glândulas que fazem parte do intestino grosso, elas vão liberar um muco, uma espécie de muco, que vão servir para lubrificar a passagem do bolo fecal, beleza? Então, eu esqueci de falar uma coisa: no tubo digestório médio, no intestino delgado, é onde é feita toda a absorção dos nutrientes daquilo que a gente come, tranquilo? E aí a gente encerra esse assunto sobre esse resumo, bem resumido, sobre o sistema digestório. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, não se esqueça de apertar no gostei, compartilha aí com seus amigos e se você quiser mais conteúdos a respeito da área de educação física, segue aqui o Instagram @educfísica, que eu posto conteúdo lá quase que diariamente. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Tchau, valeu e até o próximo vídeo.